Olá, eu sou Cari Tatonini, nutricionista com foco em fertilidade, e hoje eu estou aqui mediando uma conversa entre 3 profissionais, obstetras, ginecologista, Dr. Ricardo Barini, Dr. Marcelo Cavalcante e Dr. Manuel Sarno. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a trajetória acadêmica do Dr. Ricardo Barini e sua influência na formação do Dr. Marcelo Cavalcante e do Dr. Manuel Sarno. Olá, boa noite a todos. É um prazer poder começar a contar um pouco da história que nos move até hoje, né? Eu fiz a faculdade na Unicamp, fiz o meu doutorado também na Unicamp, e por uma coincidência do destino, eu tive um evento familiar, né? Aliás, da minha mulher, teve uma perda gestacional na primeira gravidez que nós estávamos curtindo muito, e aquilo foi uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu falei, não é possível, isso deve ter alguma explicação. Um bebê não morre sem avisar e sem ter uma causa, né? E aquilo foi uma coisa que mexeu muito, a gente fez um monte de exames, procurou colegas, procurou geneticista, procurou infectologista, porque havia uma suspeita que pudesse ser uma infecção, e a gente acabou sem resposta nenhuma, né? E aí também, por outra coincidência, eu acabei conhecendo uma outra pesquisadora da Unicamp que estava fazendo um trabalho tentando identificar a presença de anticorpos anti-HLA, né, anticorpos que identificam uma molécula específica que nós temos, né, um conjunto de moléculas que nós temos que nos identifica imunogeneticamente, e essas moléculas naquela época, né, na década de 80 ainda, elas acabavam induzindo as mulheres que tinham mais do que uma gravidez, então a gente chama isso de multíparas, né? As multíparas, elas acabavam produzindo anticorpos que identificavam características dos seus maridos, né? São chamados anticorpos anti-HLA dos seus maridos. E a gente começou a fazer essa pesquisa para ver qual que era só a porcentagem de mulheres que tinham essa positividade dessa frequência. Eu nem sabia muito bem o que significava isso na época, mas a gente produziu um trabalho e eu fui apresentar um trabalho no Congresso Mundial da FIGO, que foi no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi no ano de 88, 86, por aí. E nesse congresso foi que tive a felicidade de conhecer uma pessoa super especial, uma idealizadora, assim, uma personalidade muito importante e uma pessoa muito influente na área científica, que era o Dr. Arambir. O Dr. Arambir, ele participava da reunião e era muito interessante. Eu até comentava depois com ele que nessa apresentação que a gente fazia, né, eram vários trabalhos sendo apresentados, todo mundo apresentava trabalho, aí eu olhava para ver o que o Dr. Bir ia falar. O que ele vai falar, né? O que ele vai falar do meu trabalho? Porque ele era uma sumidade na época e realmente tinha um trabalho muito interessante. E nos dias que se seguiram, aí eu assisti uma apresentação dele, onde ele apresentou os resultados de um processo que depois a gente veio conhecer como vacina do marido, né? Que era a aplicação, então, de leucócitos do marido na pele da mulher para justamente induzir aqueles anticorpos que eu estava pesquisando naturalmente nas multíparas. E mostrando que esses anticorpos tinham uma importância muito grande e que aumentava a taxa de nascimentos vivos em mulheres que tinham aborto recorrente. Aquilo mexeu muito comigo, né? Eu falei, nossa, que coisa fantástica, né? E imediatamente eu consegui chegar perto da mesa onde ele estava, a Vânia, minha mulher, estava até comigo, e a gente perguntou, será que eu posso ir lá estudar um pouco? Tem alguma vaga lá para eu poder ficar olhando o que você faz, como você faz? Ele falou, claro, tal, me deu o contato, não sei o quê. Eu falei, mas quanto tempo é necessário? Não, talvez uns 3 meses, acho que você vai aprender tudo, tal. Aí eu falei, ótimo. Então, eu estava ainda acabando de organizar para o meu doutorado, eu falei para ele, olha, eu vou fazer o doutorado, assim que eu terminar o doutorado, a gente tem intenção de ir para lá, porque é mais fácil obter uma bolsa de pós-doutorado do que antes do doutorado, né? E aí eu fiz o doutorado, e quando acabei, falei, bom, agora vamos lá, né?
pedi a bolsa, pedi o contato, aí a primeira informação do CNPq e da FAPESP, bolsa no mínimo 6 meses. Eu falei, ixi, tem que mudar tudo. Aí escrevi para o Dr. Bier, pode ser 6 meses? Pode, não tem problema. Aí falei, pô, mas eu vou sair daqui com a família toda por 6 meses? Não. Pode ser 1 ano? De então, 3 sim, meses pode, já... claro, venha, né? Bom, aí fomos de mala e cuia, né? Isso foi no ano de... Eu defendi o doutorado em 89, em 91, nós passamos 1 ano, então, lá com o Dr. Bier para aprender sobre a imunologia. Para mim foi uma experiência fantástica, porque eu precisei voltar a entender o que era imunologia, o que eu tinha aprendido lá no começo da faculdade. Então, eu passei um bom tempo estudando o que era anticorpo, o que era antígeno, o que era isso, como é que faz isso, o que é HLA, que células que eu nem lembrava que existiam. E foi um período muito bom, eu participei bastante de toda a atividade, como entender como é que era feito o tratamento, na parte laboratorial, né? E com isso, eu montei uma bagagem muito interessante e de volta para a Unicamp no ano seguinte. Eu voltei eu fui metade de 91, metade de 92. A gente voltou e já começamos a tentar estabelecer alguma coisa. Em 93 a gente estava com um ambulatório estabelecido, num acordo com o pessoal do Hemocentro, em que eles faziam toda a parte laboratorial, então toda a parte de investigação, de exames e produção da vacina era feita dentro do Hemocentro. E nós começamos ali um primeiro esboço, né, de um trabalho. E logo a coisa explodiu, né? A demanda aumentou exageradamente, começou a ter uma demanda também para a minha clínica privada, isso, né, em 5 anos a gente foi expulso. A gente fazia uma parte privada dentro do Hemocentro e o Hemocentro falou, não dá mais, a demanda de você está exagerada, está atrapalhando o nosso serviço. A gente acabou então nos associando com uma outra biomédica, a Simone Cote, na Batista, e juntos montamos um laboratório para dar suporte de diagnóstico e tratamento para essas pacientes. Isso foi, então, lá para 98, mais ou menos, né? E aí, mais para frente, alguns residentes começaram a se interessar pelo assunto, né? E o Dr. Marcelo primeiro, acho que fez a residência, terminou em 2001, né, Marcelo? 2000, isso, 2001, ele terminou a residência, e eu já tinha interesse, porque a demanda existia no Brasil inteiro, e era interessante que a gente tivesse polos de atendimento, né, com uma boa orientação, com um bom tipo de trabalho. Eu tinha muita preocupação de que esse tratamento caísse na mão de pessoas não muito idôneas e começasse a ser vendido de uma maneira errada. Enfim, essa história até aconteceu um pouco, depois a gente pode citar. E isso foi muito importante, porque quando o Marcelo se interessou, a gente até conseguiu que ele passasse um tempo também com o Dr. Bier. Manuel, em seguida, também se interessou pelo assunto e a gente conseguiu, então, montar os outros polos de atendimento, que eram, então, em Fortaleza, e depois o Manuel montou em Salvador, e depois fez um outro braço em Brasília. Nós tivemos ainda também uma outra médica que foi nossa paciente, que se interessou por desenvolver o trabalho no Rio de Janeiro, que é a doutora Bianca Selva Figueiredo. E assim que nós demos um start na imunologia no Brasil, né? Na mesma época, outras pessoas também começaram a se interessar e a desenvolver o trabalho. Um desses grupos era o Dr. Neumann, lá no Rio Grande do Sul. Neumann também já era um imunologista, ele não era ginecologista, era um imunologista, trabalhava com transplante, e que tinha se interessado pelo assunto, por ter trabalhado com um grupo nos Estados Unidos, ter algum contato, então ele também, quase que ao mesmo tempo que a gente, um pouco depois do que a gente, ele também começou a fazer esse tratamento no Sul, e mais para frente outros grupos, um outro grupo em São Paulo também começou a desenvolver o tratamento. Então, hoje em dia, a imunologia é bastante conhecida, né? Existem histórias para ser contadas a respeito dela, mas eu vou deixar um pouco mais para frente para os dois colegas poderem contar um pouco da vivência deles. Então, já vou pegar o gancho e perguntar para o Dr. Marcelo Cavalcanti como foi para você ser orientado pelo Dr. Barini. Obrigado por estar participando aqui
desse bate-papo, né? Um bate-papo que a gente já vinha tentando fazer há algum tempo. A minha história começou em 98, quando eu me graduei em Fortaleza, em medicina, e quando foi em 98, eu fui aprovado para fazer a residência em ginecologia obstetrícia na Unicamp. E quando terminava o segundo ano da residência, isso em 99, a gente tinha que escolher qual a subespecialidade você faria. E aí eu lembro isso uma manhã, acho que uma manhã de quinta-feira, eu sentei para conversar com o Dr. Ricardo, discutir alguma coisa, o que é que ele me orientava. E ele disse, não, vamos, eu já tenho alguns planos para o pessoal que vem do norte, lá do Nordeste, e você fica com a gente aqui na obstetrícia, a gente vai ficar trabalhando ao longo do ano no ambulatório de perda gestacional, esse que tinha sido montado em 92, 93, e quando for no final desse ano, a gente lhe encaminha, você vai fazer um estágio lá, um fellow com o Dr. Alan Beer. E assim foi feito. Durante o ano de 2000 eu fiz o R3 em obstetrícia, e em 2001 eu fui para Chicago, fiquei no mesmo serviço lá com o Dr. Alan Beer, e fiz o treinamento na área da imunologia, tanto na parte clínica, parte laboratorial, o mesmo caminho trilhado em estudar a imunologia, conceitos básicos, né? E quando foi no segundo semestre de 2001, eu retorno a Fortaleza e a gente inicia os primeiros trabalhos nesse primeiro polo fora daqui do eixo de São Paulo. E como o Dr. Ricardo colocou, a gente foi aos poucos construindo esse grupo, com outro polo, com o Manuel em Salvador, depois os colegas do Sul, no Rio de Janeiro, com a Bianca, e isso, por ter o braço científico, a gente conseguiu ter um bom corpo, né? Ter uma boa quantidade de dados e conseguimos fazer uma boa publicação. Acho que hoje, dentro da imunologia da reprodução, o grupo da gente tem destaque. Nos congressos nós somos citados os estudos, pelas publicações que foram principalmente na área do tratamento da imunização com os linfócitos paternos. E aqui, na hora que o Dr. Ricardo estava falando, eu achei bem interessante a gente falar que a imunologia da reprodução iniciou aqui no Brasil, né? Quando você vai para a história da imunologia da reprodução, o Peter Medawar, que é brasileiro, que foi para a Inglaterra e começaram os estudos. O Dr. Alan Beer estudou com um pós-graduando do Peter Medawar, que é o Dr. Billingham. Uhum. E o Billingham saiu da Inglaterra, foi para os Estados Unidos, e o Dr. Alan Beer começou os estudos junto com o Billingham. E aí depois você vê o Dr. Ricardo, o Manuel, trazendo, né, retornando para o Brasil a história da imunologia da reprodução. Isso aí eu acho bem interessante, eu gosto da história, a gente vê todas essas conexões, e hoje a gente consegue se destacar. Aquilo que foi iniciado pelo Dr. Ricardo, isso há quase 30 anos, mais de 30 anos atrás, hoje a gente está colhendo os frutos e continua aí trabalhando e tendo o destaque que a gente merece, né? Muito bom. E agora, Dr. Manuel, conta um pouquinho também da sua trajetória aí com a imunologia da reprodução. Bom, esse momento é um momento raríssimo, né? A gente está junto, a gente se fala todos os dias, mas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, mas aqui presencialmente. Então, um prazer grande estar aqui nesse bate-papo. Bom, Carita, eu comecei, né, a história da imunologia da reprodução também na residência na Unicamp, quando eu conheci o professor Ricardo Barini, e dentro do ambulatório de perdas gestacionais. E fiquei muito impactado, muito impressionado com o resultado, né, dos tratamentos, não só da vacina, né, da imunoterapia com linfócitos paternos, mas todo o arsenal que era envolvido para aqueles casais, a investigação em trombofilia, tanto que eu defendi o doutorado nessa área, a pesquisa de alterações clínicas. Então, assim, era um mundo muito fascinante para mim. Eu, como residente, eu me lembro R2, né? R1 você não passa muito no ambulatório mais especializado, no R2 você começa a passar, e eu fiquei fascinado por aquilo. E eu fiz faculdade lá na Federal da Bahia,
também como Marcelo, passei na prova da Unicamp e vim para pensando em fazer medicina fetal, né, que é uma especialidade que eu tenho também, trabalho em imunologia e ultrassonografia e medicina fetal. E a primeira impressão que eu tive da medicina fetal foi também de perdas gestacionais, mas por doença hemolítica perinatal, por imunização. Eu vi um professor que eu tinha lá na Federal fazer uma transfusão intrauterina, o professor Antônio Casimiro Lopes. E eu estava imbuído em fazer cardiologia. E aquele momento ali, que uma coisa que você não esquece mais nunca, eu falei, é isso aqui que eu quero para minha vida, eu vou fazer isso aqui para o resto da minha vida. E aí já vim para a Unicamp, visando fazer a medicina fetal. E dentro da medicina fetal, eu tive a oportunidade de ver esse atendimento para as perdas gestacionais. E aí eu conversei com o professor Ricardo Barini, né, no R3 eu fiz um estágio na Inglaterra, né, no maior centro de medicina fetal do mundo, com o professor Kyprios Nicolaides. Tive a oportunidade também de atender pacientes com perdas, mas não na área de imunologia, mas, né, com outras situações. E no meu R4 eu fui para ultrassonografia e eu fiquei mais um ano aqui na Unicamp fazendo o mestrado, né, que eu defendi em 2004, e aí em 2005 eu retorno para Salvador, e aí a gente conversou para justamente montar o serviço lá de imunologia em Salvador. E depois desse período, 2006, 2007, eu também tive uma experiência pessoal de 2 perdas gestacionais antes de ter meus filhos biológicos, e eu precisei fazer o tratamento, né, de imunoterapia com linfócitos paternos. A gente descobriu que minha esposa tinha 2 trombofilias hereditárias, precisou fazer uso da enoxaparina, aspirina, todo esse arsenal que a gente usa hoje. E eu tenho, né, meus 2 filhos já grandes, Nina está com 16 anos, Arthur com 15. Então a gente, o professor Barini teve essa experiência antes e entrou, né, na imunologia por conta disso. Eu já trabalhava com isso e acabei vivenciando. E é uma história que você acaba vendo vários colegas, né, que vivenciam infertilidade e acabam entrando na área. Eu estou com um aluno agora de graduação que está passando pelo processo também de infertilidade. Ela falou, eu me interessei estudando e tal, eu vou fazer ginecologia para fazer reprodução. Então é uma coisa que mexe muito com a gente, né? Então hoje eu divido o meu tempo em ultrassonografia, né, medicina fetal e imunologia da reprodução. Tem um laboratório lá em Salvador, a Alimune, e desde 2017 a Anvisa ela considera esse tratamento, apesar de a gente ter inúmeros trabalhos científicos publicados no Brasil, no mundo inteiro, e aqui no Brasil a gente tem meta-análise publicada. Em 2019 a gente publicou uma das maiores casuísticas já publicadas no mundo. A gente reuniu 1.100 casais com perdas gestacionais, demonstrando um aumento de quase 2 vezes a chance de filhos vivos, e mesmo assim o Conselho Federal de Medicina e a Anvisa consideram esse tratamento experimental. Como eu sou pesquisador lá da UFBA, eu consegui a aprovação do Comitê de Ética de um trabalho que já estava em andamento. A gente fez uma modificação conforme a Anvisa e hoje eu tenho uma autorização da Anvisa para fazer esse tratamento dentro do protocolo de pesquisa. Então, e agora eu estou com a aluna de mestrado, ela está levantando os dados para a gente publicar dentro em breve a atualização dessa casuística que a gente publicou em 2019, na tentativa de reverter esse quadro, porque como a gente já percebeu aí ao longo desses 20 anos, ou mais de 20 anos, né, 30 anos, é uma terapia extremamente eficaz. Claro que coisas novas surgiram, mas para alguns casos a imunoterapia com linfócitos paternos ainda é bastante importante. Ótimo. E eu queria que um de vocês falasse um pouquinho sobre a importância de ter mentores nessa formação, né? Em formação de imunologia da reprodução, porque o que eu vejo, né, mesmo no meu consultório, na parte de nutrição, muitos casais chegando com perdas gestacionais, sem causa aparente, né? E poucos que procuram especialistas em imunologia da reprodução.
que vocês têm a dizer? Bom, disso? é óbvio que eu acho que é uma coisa fundamental, né? Que a gente possa ter orientação específica e bastante objetiva e com base em evidências, inclusive. Porque o que a gente vê hoje, a Carita e os colegas sabem disso, é que todo mundo dá tiro para todo lado, né? As pessoas acham que ouviram falar que tal droga funciona, que tal técnica é boa e aplicam aquilo aleatoriamente, sem avaliação de exames, sem correlação, né, do que está propondo com aquilo que tem de resultado, exames, até aquilo que a pessoa já tem como resultado. Então, infelizmente, o que a gente vê hoje em dia cada um faz o que quer, assim, meio sem uma informação. Acho que o resultado disso, na verdade, é até um pouco da história da imunologia. Porque quando a imunologia começou no Brasil, ela tinha esse respaldo científico, né, na época que a gente montou o laboratório, montou o serviço todo, e até o final até pelo menos meados de 2000 e pouco, nós tínhamos o respaldo tranquilo de que aquilo era um tratamento válido e que deveria ser feito e poderia ser feito. E eu realmente tinha muito medo e eu até evitava que outros médicos que não tivessem orientação pudessem fazer o tratamento, porque eu achava que poderia cair num uso inadequado. Uhum. E o que aconteceu foi que alguns laboratórios, né, alguns serviços começaram a fazer o uso da imunoterapia exatamente como eu achava que não deveria ser feito, que é um uso comercial, né, assim, única e exclusivamente visando a questão econômica e não visando um resultado específico para paciente, ou seja, era oferecido indiscriminadamente para todas as pessoas sem um diagnóstico, né? E até, na época, teve alguém que publicou uma coisa chamada infertilidade de causa imunológica, que até hoje ninguém demonstrou isso, né? Apesar da gente achar e ter certeza que tem uma influência grande, as alterações imunológicas têm importância até na fertilidade ou na dificuldade de implantação de embriões, em fertilização in vitro, tudo, ainda a gente não tem uma base científica para falar, olha, a senhora tem uma infertilidade de causa imunológica. Não. A gente pode até afirmar que ela tem algumas coisas alguns desequilíbrios que favorecem as perdas, que favorecem a dificuldade, mas ainda não é como você chegar e falar assim, olha, só tem obstrução tubária, você não vai engravidar de jeito nenhum. Uhum. Né? Não dá para a gente afirmar isso em relação à imunologia. A imunologia ainda está caminhando, eventualmente pode ser que a gente chegue a essa conclusão no futuro, mas ainda não temos. E chegaram a dizer isso, chegaram a publicar, inclusive, né, em artigos dizendo que existia isso e se oferecia, então, o tratamento para quem não tinha diagnóstico. Uhum. Claro, isso gerou quem tinha interesse econômico e estava lucrando com isso, achando o tratamento excelente. Mas quem não estava lucrando e que visava realmente o bem-estar das pacientes, começou a criar uma situação de desconforto e começou a combater a própria imunologia, né? Não se preocupando em saber se ela tinha algum uso ou não, ela simplesmente foi taxada como, olha, não, isso não deve ser usado, ponto. E por azar, houve uma publicação do ano de 99 para o ano de 2000, bem na virada do século, que colocou em questionamento a validade do tratamento. Todos os trabalhos científicos até esse trabalho mostravam um resultado positivo, e esse trabalho foi publicado numa revista de muito peso, que é a revista Lancet, que tem um impacto muito forte, e isso provocou um reboliço, digamos assim, entre os interessados na imunologia, né? Porque começou a ser taxado como um tratamento não eficiente, né? Demorou um pouco até que outros trabalhos começassem a ser publicados combatendo esse trabalho. Vários outros artigos publicados e vários outros autores mostravam as falhas que existiam nesse tratamento, nesse artigo que foi publicado. Esse artigo foi publicado, inclusive, num grupo do qual fazia parte o Dr. Beer. Ele foi literalmente excluído do grupo, porque politicamente ele não poderia fazer parte de uma coisa que era contra o tratamento que ele tinha criado. O Dr. Beer chegou a escrever uma carta para o Lancet, né, colocando essa postura de que havia uma fraude, né, entre os autores, e há várias suspeitas de fraude, porque, por exemplo, esse artigo
depois que foi publicado, vários revisores pediram para que os autores mostrassem os dados. Eles nunca mostraram. Eles se recusaram terminantemente a abrir para qualquer auditoria científica, né? Não brasileira, hein? Isso é coisa do pessoal da Suécia, né, da Europa, que não acreditava no que eles estavam colocando, porque sabia que o tratamento era eficiente. E então, enfim, mas apesar disso, nos Estados Unidos, o FDA, estimulado até por vários questionamentos públicos, não de médicos, mas uns jornalistas que começaram a colocar pressão sobre o FDA, de como é que eles estavam permitindo que o tratamento fosse feito, se tinha esse artigo publicado, assim. E o FDA pressionou o Dr. Beer pedindo para que ele fizesse uma publicação que demonstrasse a eficácia do tratamento. O Dr. Beer já estava um pouco passado, acho que do tempo, e ele falou, não vou publicar não vou fazer nada, o tratamento funciona, eu tenho certeza, e acabou, não vou fazer. E ficou numa briga pessoal, ele com o FDA, e o FDA falou, bom, tá bom, você não quer fazer, não vamos proibir. E proibiram o tratamento. Não proibiram o tratamento, falaram, esse tratamento tem que ser separado até que se publique um outro trabalho nos Estados Unidos demonstrando eficácia e demonstrando a segurança do tratamento. Na época, o Dr. B ficou extremamente desgostoso com essa condição, ele acabou mudando até uma parte do seu tratamento para a Europa, ele foi para a Inglaterra, né, onde um outro grupo começou a continuar o trabalho dele. Foi para a Califórnia, porque na Califórnia, ele, com os contatos que ele tinha lá, ele mandava os pacientes fazendo o tratamento no México, que era mais perto, né? E com isso ele continuou durante um tempo manter o tratamento dessa forma. E infelizmente em 2006 ele faleceu. Por alguma questão de saúde que não era muito clara para todo mundo, mas ele faleceu em 2006, ele não era nem tão velho assim, 66 anos, se eu não me engano. E ele faleceu e a clínica dele, né, foi comprada por um grupo que hoje trabalha ainda na Califórnia, é o grupo chamado, né, The Alan Beer Center for Reproduction, que é o nome dele tudo. E esse grupo segue exatamente essa linha. Eles dão tratamento, dão eficácia, né, dão toda a possibilidade, e para pessoas que querem fazer o tratamento no México, eles falam, vai lá naquele lugar. Então o endereço, né, ele deve ter algum contato do pessoal, então o pessoal atravessa a fronteira, faz o tratamento e volta. E o que aconteceu? Isso deu mais carga negativa para o grupo, né, que era contra a manutenção do tratamento, e esse grupo justamente fazia parte da Câmara Técnica da Conselho Federal de Medicina. Então como é que a coisa evoluiu? O nosso laboratório aqui de Campinas foi questionado pela Anvisa de que tipo de laboratório a gente tinha. E não existia um enquadramento em nenhum kinese específico da Anvisa para dizer, o laboratório faz vacina. Não é vacina. O laboratório faz diagnóstico. Não é só diagnóstico. Quer dizer, era uma coisa que eles não conseguiam enquadrar em nada, e aí mandaram para Brasília para perguntar para a Anvisa de Brasília, o que a gente faz com esse laboratório que está aqui? E a Anvisa de Brasília, que também não sabia o que fazer, perguntou para a Câmara Técnica o que fazer. E a Câmara Técnica acabou dizendo que não, esse tratamento não é eficaz, ele deve ser abandonado. Porque o grupo que era da Câmara Técnica na época era contra o tratamento. Nós fomos, a Anvisa na época, nós três, né? Criamos até um grupo que chama os Três Mosqueteiros, né? Foram os três. Nós fomos os três até a Anvisa, fomos os três até o Conselho Federal de Medicina, nós mostramos os trabalhos na época. Já existia um monte de trabalhos, especialmente da China, das Filipinas, enfim. Falta de dado não é. O que falta é boa vontade, né? O que falta é boa vontade política, especialmente. E esse grupo não se convenceu e manteve a posição de que deveria ser suspenso. E por isso a gente parou de fazer a vacina. O Manuel conseguiu essa alternativa de manter, né, um projeto de pesquisa. Eu tinha também um projeto de pesquisa, mas na época eu fui questionado porque as pacientes pagavam pelo tratamento, né?
está certo, né? O paciente não pode pagar pelo tratamento, e aí existe uma estratégia que se faz para que se consiga manter o tratamento, porque a gente não tem financiamento de pesquisa, e esse é o grande problema nos Estados Unidos, porque não existe nenhum órgão do governo, né, que geralmente são os grandes financiadores para esse tipo de trabalho, que se disponha a financiar um projeto de pesquisa de mais de $1 milhão para poder provar que a vacina funciona. Então, nós temos hoje uma quantidade enorme de publicações de outros lugares do mundo, China, Irã, Filipinas, enfim, Alemanha, Inglaterra, Argentina, né? Muitos países utilizam o tratamento, tem ótimo resultado, e nós temos que ficar olhando o pessoal trabalhar sem poder atuar por aqui. Então, nossa expectativa é conseguir no futuro, não muito distante, que eu espero que seja bem breve, levantar de novo o questionamento para o Conselho Federal de Medicina, pedindo para que a vacina possa voltar a ser utilizada, né? Ótimo. Eu só gostaria de complementar. A imunoterapia, principalmente a imunoterapia com os linfócitos, ela iniciou para essas pacientes que tinham perdas gestacionais. O foco eram pacientes com perdas gestacionais de repetição e que não estavam enquadrados em nenhum das causas, vamos dizer assim, conhecidas até então, na época em que começaram os estudos. Então, as pacientes que tinham perdas gestacionais de repetição sem causa conhecida, uma possibilidade seria a imunoterapia com os linfócitos. Sendo que houve uma grande evolução na imunologia da reprodução e os mecanismos imunológicos que estão envolvidos nas perdas gestacionais passaram a ser mais compreendidos, né? Tanto é que nos estudos do Dr. Alambier, dos primeiros estudos, o único, vamos dizer assim, método de diagnóstico, de seleção dessas pacientes era um exame chamado cross-match, ou a cultura mista com os linfócitos, que você selecionava qual seria aqueles casais que possivelmente se beneficiariam com o tratamento. E aí houve uma grande evolução, vieram o perfil das citocinas, começou a se diagnosticar alterações imunológicas, alterações autoimunes. Então a gente passou a entender melhor esse grupo de causas desconhecidas até então, e dentro desse grupo existe uma variedade enorme de causas imunológicas. Não está todo mundo no mesmo balaio, não é o mesmo tratamento padrão para todo mundo. E a imunologia da reprodução não está limitada somente à imunização com os linfócitos paternos. Então, conhecendo melhor os mecanismos, a gente passou a dispor de uma série de outros tratamentos imunológicos. Eu gosto muito do trabalho que continuou do centro do Dr. Alambier, que é da doutora Joane. Ela tem um belíssimo artigo na Fertility Sterility, que ela diz que a gente precisa selecionar, individualizar cada um desses casais, entender melhor qual o tipo de alteração imunológica para você individualizar o tratamento. Então, por isso que quando a gente diz a importância de ter uma mentoria, a importância de receber uma formação na área, por conta que você tem que saber selecionar, dar um diagnóstico imunológico desses casais. Uhum. E até também falar da preocupação da Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução, que ela passou a certificar profissionais que trabalham na área, e em 2021 ela criou uma titulação de Clinical Fellow em Imunologia da Reprodução, que a gente foi os 3 primeiros aqui no Brasil a obter esse título. E hoje, um bom protocolo, que eu gosto muito do protocolo da Nathalie Lide, que é da França, e ela costuma dividir os casais em grupos que estão com a resposta imunológica superativada, ou uma baixa resposta imunológica, ou uma resposta mista. E baseado nesse diagnóstico imunológico, a gente vai ver qual o melhor tipo de tratamento para cada paciente, tá? A imunização com os linfócitos entra numa dessas possibilidades. Infelizmente, a gente não tem essa possibilidade na prática, exceto em projeto de pesquisa, mas a gente tem a possibilidade de dar um diagnóstico. Isso é possível na nossa rotina, isso a gente consegue fazer, individualizar, e para cada situação que foi dado o diagnóstico, a gente vê qual o melhor tratamento, né? E a cada dia a gente está conseguindo evoluir, progredir um pouco mais nos testes de diagnóstico, tanto a nível da resposta imunológica uterina como sistêmica, e conseguindo individualizar cada um dos casos, e certamente
o nível de evidência vai ser cada vez maior. O tratamento para os casais com perdas gestacionais de repetição já é mais consolidado. E a gente pode ter uma mesma abordagem nos casais com falhas recorrentes de implantação. Mas eu costumo dizer que quando tem falha recorrente de implantação, existe uma série de outros fatores que vão estar interferindo no resultado. Qualidade embrionária, nível hormonal, qualidade metabólica, parte nutricional. Então, a imunologia, dentro das falhas recorrentes de implantação, ela vai entrar com uma pequena parcela. A gente também não pode tratar toda paciente de falha recorrente de implantação com tratamento imunológico. Ele precisa ser individualizado. Ótimo. E eu acho que assim a gente vai conseguir estar cada vez mais reforçando e valorizando o diagnóstico e o tratamento imunológico. Só para a gente colocar um pouquinho mais de molho nessa discussão, o ano passado eu submeti para a FINEP, né, que é do CNPq, uma pesquisa, um ensaio clínico randomizado, duplo cego, exatamente, né, como o FDA solicita, né, para poder liberar, e a Anvisa aqui também, e com um braço de segurança também, que é uma questão que eles comentam em relação à segurança da imunoterapia. Esse trabalho gira em torno de R$800 mil. Então aqui é mais barato até do que nos Estados Unidos para fazer, porque os insumos e mão de obra e tal é mais barato. E esse projeto ele foi analisado em 4 etapas. Né? A primeira etapa, avaliando a importância, a justificativa de se fazer o projeto. Vários itens, a gente tirou 10 em todos os itens. Segundo, embasamento científico, se estava realmente embasado cientificamente, 10 em tudo. Terceiro item é se existia a factibilidade da nossa instituição lá na Universidade Federal, na Maternidade Clínica de Oliveira, de fazer junto com, né, o laboratório, que aí a gente teria meio que uma parceria público-privada. Meu laboratório já tem toda a expertise do que a gente treinar todo mundo dentro da universidade. Também tirou 10 em tudo. No quarto item era a divulgação dos resultados, participação em mídias, redes sociais e tal. Baixaram a nota, teve item lá que eu tirei 2. A gente não tinha gravado o podcast antes. Vamos submeter. E aí eu fiquei sem entender por quê. E a gente colocou lá que ia ser divulgado em revistas, né, científicas e tal, e também ia ser divulgado os resultados. Então são coisas que não dá para entender, né, como a gente não consegue avançar, né, nessas questões, né, outras que não a parte científica. Tá? Então a gente não vai desistir, né? Estamos nessa luta aí há muitos anos. Acho que é muito danoso para os casais. Existe inclusive uma publicação nos Estados Unidos, uma carta, né, de um dos pesquisadores falando que o número de abortamentos nos Estados Unidos espontâneos aumentou depois da proibição do tratamento, né? E a gente vê casais no dia a dia fazendo todo tipo de terapia e não dando resultado, né? E hoje eu estou atendendo pacientes no Brasil inteiro, pacientes de Curitiba, Porto Alegre, Manaus, no Brasil inteiro, indo para lá para fazer o tratamento, que é a última alternativa. Já fez emulsão lipídica, já fez, né, GCSF, já fez enoxaparina, já fez aspirina, já passou com você na parte nutricional, já fez tudo e nada resolve. E aí a gente faz o tratamento com imunoterapia com linfócitos paternos e a coisa funciona. Hoje mesmo eu estava entrando no avião para vir receber um ultrassom, uma paciente de Curitiba, desde 2012 tentando engravidar, teve 4 abortamentos, ela fez 3 fertilizações in vitro com embriões euploides, já tinha feito o uso de corticoide, emulsão lipídica, GCSF, enoxaparina, aspirina, tudo, né? E não tinha resultado. A gente fez a imunoterapia com linfócitos paternos, está com 15 semanas, está tudo ótimo e tal. Então, essas histórias se repetem, né? E como o professor Marcelo e o professor Ricardo falaram, vários outros países têm a possibilidade de fazer. O Canadá, Argentina, México, na Europa não é proibido.
né? Na Alemanha, se as pessoas tiverem estrutura para fazer, elas podem fazer. Na Inglaterra tem clínicas que fazem o tratamento. Na China tem um monte de trabalhos publicados. Na China eles também estão com a questão lá na agência reguladora, mas eles têm muitos trabalhos. Inclusive tem um dos trabalhos que eles fazem, né, até aquele fluxograma que a gente publicou em 2019, depois vários outros copiaram. Eles mostrando o aumento, o dobro de gestações espontâneas em quem fez o tratamento, né? E depois um aumento significativo de filhos vivos. Porque às vezes a pessoa, essa questão da infertilidade sem causa aparente, às vezes a pessoa não tem infertilidade, ela é engravida. Mas a perda é tão precoce, né, que acaba levando a uma gestação subclínica. Então são microabortos, digamos assim, se a gente pode falar. Tem a fecundação, tem ali a anidação, tem um beta positivo, mas ela não fez o beta, e depois ela começa a fazer o beta, ficar mais... Aí tem uma gestação química. E a gente acaba negligenciando essas gestações químicas porque não é considerada perda, né? Mas aí você faz o tratamento e olha a gravidez acontecendo depois, porque é justamente o mecanismo ali inicial que a coisa funciona. Então, para a gente, né, enquadrar a imunologia dentro das perdas, porque imunologia é um fator. Você tem 9 categorias, incluindo as idiopáticas, que a gente não gosta muito, mas tem 8, dentre as 8, os fatores masculinos. Fatores ambientais, fatores hematológicos, endócrinos, infecciosos, anatômicos, e a imunologia é um desses fatores. Então a gente tem que investigar, fazer uma investigação ampla, principalmente casais que têm, né, 3 ou mais perdas. 2 perdas a gente já pode considerar abortamento de repetição. Mas quanto mais perdas gestacionais, mais ampla tem que ser a investigação, fatores genéticos, né? Às vezes tem casais que chegam lá para a gente e já fez uma investigação ampla, não tem um cariótipo do casal. A gente estava discutindo isso na mentoria, e aí você vai ver tem uma alteração genética no parceiro, nem nela, que está levando essa alteração para o bebê e ela está tendo perda recorrente. Os homens são bem menos investigados ainda, né? Existe, eu acho que está mudando bastante, né? Eu acho que os homens estão participando mais, mas, né, a lista de exames para a mulher é enorme, e o homem é pouco. E mesmo esse pouco, a gente às vezes tem uma dificuldade para fazer, mas é fragmentação de DNA espermático, um espermograma bem feito, com morfologia de Kruger, o cariótipo e as alterações hormonais. Anteontem eu atendi um casal no consultório e sobrepeso, né, os dois, e ele teve dosagem de testosterona baixa, segundo o cardiologista. E o cardiologista prescreveu uma testosterona para ele. Que ótimo, né? E aí eu falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer o espermograma. Né? Na mesma hora a gente fez o espermograma. Aí House me liga, me chama, vem na minha sala. Quando eu tô com um paciente azospérmico. Aí eu falei, eu já imaginava. Né? Quer dizer, ele provavelmente estava com a baixa testosterona pelo aumento do peso. Né? E aí, para corrigir um problema, piorou, né, mais ainda. Então, são os casos que a gente recebe. Quer dizer, as pessoas acabam, no intuito de ajudar, acabam atrapalhando. E aí é um processo, e também da parte imunológica. Às vezes eu prefiro que o paciente venha sem nenhum tratamento do que quando vem já usando um monte de coisa, e às vezes é mais difícil para a gente tratar do que... Acho que esse é o começo da pergunta, né? É importante a mentoria? Para que é importante? É importante por isso, porque o que nós estamos vendo hoje é que é o samba do crioulo doido, né? Tem alguns médicos que eu falo, você foi no tal médico? Tá, X-tudo, né? Deixa eu ver a receita. Exatamente, é isso. É X-tudo para todo mundo. E quando a gente vai estudar a fundo a imunologia, na gravidez precisa ter um equilíbrio. Sim. O primeiro trimestre, eu costumo dizer que precisa ter uma pitadazinha de inflamação. Não pode ter um processo inflamatório tão exagerado.
Uhum. Então, às vezes, o que a gente vê, os casais vindo com 3, 4, 5 medicações, todas elas com efeito anti-inflamatório e achando que está beneficiando, e aquele equilíbrio que tinha que estar bem alinhado, que estava muito inflamado, acaba que vai estar muito Abaixo. O mesmo então, serve para às nutrição, vezes, né? o muito, não, eu vou dar um tiro de canhão para acertar, não tem como eu não acertar, eu vou acertar. Uhum. Não, você vai errar, porque Teve uma paciente, vai viu, Marcelo? inibir demais. Teve uma paciente que eu fiz a modulação imunológica, uma paciente de Curitiba. E, pô, ela estava assim, perfeita para poder fazer a transferência embrionária. Do ponto de vista imunológico, estava tudo certinho, um embrião lindo, euploide e tal, e fez e não deu certo. Eu falei, nossa, tá estranho, por que não deu certo? Mas você usou mais alguma coisa? Ah, doutor, lá eles botaram GCSF e tal. Eu falei, ó, então vamos fazer assim. Aí eu liguei pro colega e falei, vamos reduzir um pouquinho, né? Não entra com corticoide nem GCSF, deixa só, porque a gente já fez que ela estava... No ponto. Nossa, ela engravidou. Então... Eu até uso uma imagem que a Svetlana, né, que é uma colega nossa lá de Chicago, publicou, em que ela coloca como se fosse uma balança, né? Com uma setinha assim, né? E aí a balança pendendo para o mais, dizendo, não vai dar certo. A balança pendendo para o menos também não vai dar. A balança tem que estar no meio. Tem que ter inflamação, como você falou. Mas essa inflamação não pode ser nem exagerada e nem reduzida, que senão vai comprometer a evolução da gravidez, né? E acho que é isso que os colegas não conseguem perceber, que eles acham que o que nós estamos fazendo é igual para todo mundo. Não é igual. A gente tem que selecionar a paciente, tem que selecionar pelos exames, existem exames específicos, existem momentos específicos para fazer exames, alguns inclusive, e a maneira de interpretar é que precisa ser bem estudada, né? Para você poder oferecer aquilo que é o mais correto. E não ficar dando tiro para todo lado. E quando você vai para as publicações que falam a favor do tratamento imunológico, e você analisa bem os critérios de seleção, esses pacientes foram selecionados através de testes imunológicos e foram bem enquadrados. Quando você pega as publicações que falam contra, eles colocam tudo no mesmo bolo. Eles chegam a pacientes que tinham perdas gestacionais de repetição de causa desconhecida. Aí essas que são as selecionadas para receber o tratamento. Então, para a gente encontrar algum nível de evidência selecionando mal esses pacientes, vai ser muito mais difícil, né? Então, a orientação, né, partindo da sua pergunta, a orientação e o entendimento do processo vai fazer com que a gente consiga ter um melhor resultado. Ótimo. Tem um questionário, né, que foi publicado uns anos atrás, acho que uns 8 ou 9 anos atrás, e foi perguntado para os médicos que trabalham com reprodução se eles utilizam na prática a imunologia da reprodução. E a maioria esmagadora utilizava algum tratamento imunológico na sua prática. 70%. 70%. Essa eu não imaginava. 70%. Entendeu? Foi mas eles usam... Human Reproduction, né? Mas eles usavam... Aleatoriamente. Quer dizer, a maioria usa aleatoriamente. Uhum. Então, se você olhar aqui no Brasil, está um boom de emulsão lipídica, né? Todo mundo usando. Mas usa 2 dias antes da transferência, vai fazer efeito. Uhum. Né? A imunoglobulina tem trabalhos bem feitos, um trabalho espetacular, um ensaio clínico no Japão, mostrando que para pacientes com 4 perdas ou mais, ele aumenta significativamente a taxa de filhos vivos. Tanto que a Sociedade Europeia, né, de Reprodução já considera a imunoglobulina como o primeiro tratamento imunológico com evidência científica 2023, a mais atual. Mas aí eu pego o gancho, né? A Sociedade Europeia reconheceu a imunoglobulina como sendo uma terapia imunológica que vai aumentar o resultado, mas ela não reconhece a investigação, os testes. Então, já cai numa contradição. Mas a gente tem já a publicação, na mesma época que a AESH, a Sociedade Europeia, falou que a imunoglobulina tem um benefício, tem um grupo da FIGO, que aí tem uma publicação deles e que já recomenda a investigação.
né, a pesquisa das células NK, a pesquisa das citocinas, de outros autoanticorpos. Então, a coisa está meio que mudando e eles estão vendo que a direção é na melhor avaliação para ter a evidência. Mas o que eu estava querendo dizer é o seguinte, que surgiu esse trabalho da imunoglobulina e aí todo mundo agora... Exato, e alguns grupos estão usando. Mas a dose é 400 miligramas por quilo de peso. A pessoa usa 100, 200, porque é caro. Mas aí, subdose, será que vai funcionar? E qual é o melhor momento de fazer? Né? Será que é em cima da hora de fazer a transferência? Não. E esse mesmo trabalho que publicou o ensaio clínico, né, do professor Yamada, eles publicaram um outro trabalho científico utilizando a mesma amostra, fazendo o perfil imunológico antes e depois do tratamento e comparando aquele grupo que foi tratado, o que teve resultado e o que não teve resultado. Mostrando que o grupo que teve resultado foi justamente o grupo que você conseguiu fazer a imunomodulação. Comprovando, mais uma vez, que há necessidade de você fazer os testes para detectar a modulação imunológica. Né? Eu gravei essa aula lá da imunoglobulina e apresentei esse trabalho, que é um trabalho que foi até pouco citado. Né? O Ashley, por exemplo, poderia ter citado esse trabalho secundário, mostrando, e ele coloca o mecanismo de ação da imunoglobulina, né, com 9 etapas. É um trabalho belíssimo, uma figura fantástica que eles colocam, né, justamente demonstrando tudo aquilo que a gente fala, da redução das citocinas TH1, do aumento do TH2, né, das células T regulatórias, redução da atividade de células NK, qual o mecanismo disso, via linfócitos B. Então ele é um trabalho belíssimo, mas ainda pouco valorizado, digamos assim, pouco citado. Né? Para fechar aqui, podemos deixar uma mensagem final sobre a importância aí do estudo da imunologia da reprodução? Quem gostaria, ou todos? Bom, eu acho que está bem claro, né, tudo que a gente falou sobre a imunologia, né, não só aqui, mas no mundo todo, da importância dela e a importância de que ela possa ser aplicada da melhor maneira possível. Esse é o grande gancho, né? Ela não existe apenas para favorecer os médicos, ela existe para favorecer os pacientes. Então, acho que é muito bom que os colegas pensem melhor e procurem saber mais detalhadamente o que usar, como usar e quando usar, ao invés de usar sem a devida orientação. A única reflexão e mensagem é imaginar como que a imunologia não pode fazer parte desse processo se você tem algo que está ali estranho, que é a grande pergunta, né? A grande pergunta do Dr. Alambier, do Peter Meadow, por que eu fui rejeitado, né? Por que a sua mãe lhe aceitou? Porque minha mãe não me rejeitou, já que ele era algo estranho que estava querendo invadir o corpo dela, da mãe. Então, quem responde essa pergunta é a imunologia. Então, o processo da gravidez não vai adiante se ela não tiver um sistema imunológico que esteja preparado para receber aquele corpo estranho. Então, a mensagem que fica é que os colegas que não conhecem, a gente convida os colegas a conhecer a imunologia, que quando ele passar a estudar e passar a entender a importância da imunologia, ele vai olhar com outros olhos, né? Vai ver como que a gente pode ajudar. E as pacientes procurar se empoderar do seu tratamento, né? Procurar também atrás de informação e com isso ela vai encontrar alguém que possa ajudá-la. Ano passado, cara, a gente estava no Congresso Americano de Imunologia da Reprodução e uma palestra nos impactou bastante, que um pesquisador da Irlanda, ele falou o seguinte: olha, se você for para um congresso de oncologia, mais da metade das aulas, né, os tratamentos novos é imunologia. Você vai no congresso de cardiologia, você vai no congresso de gastro, whatever. A medicina toda,
a imunologia está na crista da onda. Uhum. Aí você vai no congresso de reprodução humana, imunologia você não pode falar, é um tabu, veja bem como é que é e tal. Então, a gente precisa quebrar, né, essa resistência, né, do meio científico, do meio médico, porque a imunologia da reprodução é uma área que é densa, né, é difícil de você conseguir dominar, porque você tem os dois sistemas mais complexos que a gente tem no corpo humano, ao meu ver, é o sistema nervoso central e a imunologia. Né? Para você entender o funcionamento do cérebro, você vai viver, né, a vida inteira estudando e talvez não chegue à conclusão. E a imunologia também é bastante complexo. E por ser complexo, muitas pessoas não conhecem e se afastam. Uhum. Né? A gente geralmente não tem o costume de se aproximar do que você não domina. Tá? Então, super importante isso que a gente está fazendo, a divulgação dessa subespecialidade que não é reconhecida no Brasil. Nosso título é americano, mas a imunologia da reprodução a gente não tem aqui no Brasil uma área de atuação dentro da ginecologia, né? Ou dentro da imunologia clínica, poderia ser uma área de atuação nas duas grandes áreas. Então, esse trabalho que a gente está fazendo, plantando a semente com outros colegas, né? Vamos fazer a sociedade, o braço latino-americano da Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução. Quem sabe no futuro a gente consiga ter uma prova de título especialista, né? Como tem na Europa, uma revista científica aqui da América Latina. Vamos ver o que o futuro nos reserva. Mas a imunologia da reprodução não tem como você pensar numa gravidez que evolua sem a imunologia estar participando. É impossível. É uma invasão no corpo da mulher. E hoje mais ainda, né, Manuel? Se você pensar nos tratamentos, um avanço que houve, em que você vê mulheres engravidando de embriões que não são dos óvulos dela, ou seja, não só são estranhas as partes do marido, mas também da mulher, completamente estranhas. Quer dizer, é uma obviedade de que alguma coisa tem que acontecer para se poder aceitar aquela gravidez, né? Casais engravidando de embriões doados, não só de óvulos, mas, quer dizer, não tem nem do marido, tudo bem que não vai ter importância nenhuma, vai ser diferente mesmo da mulher, mas isso existe, é uma coisa que está corriqueira hoje em dia. E aumenta a chance ainda. E aumenta a chance de dar certo. Agora, a outra coisa que a gente ouviu nesse congresso, que também foi muito interessante, foi um outro colega da Inglaterra, que é esse idiopático, né? Que é o médico idiota e o paciente patético. Essa é muito boa, hein? E comentou também no congresso, se você for para todo órgão e sistema, você tem uma doença autoimune cerebral, você tem uma doença autoimune cardíaca, você tem uma doença imunológica intestinal, ovariana, no trato reprodutor você tem uma doença autoimune no ovário, e por que não pode ter uma doença imunológica no útero? É o único órgão que ninguém discute, uma doença imunológica. Então, acho que tem todos os argumentos para se mostrar que é importante a imunologia da reprodução. Muito certo. Bom. Então, agradeço vocês três pela conversa, muito esclarecedora, e espero que mais casais possam ser beneficiados aí com a imunologia da reprodução. Ótimo. Que a gente vai aproveitar ainda para poder depois ter uma outra conversa sobre o curso que a gente está oferecendo, né? Acho que Sim. Pode ficar como gancho para... Um spoiler. Um spoiler da próxima conversa. Da próxima conversa. Isso mesmo. Se você gostou do nosso episódio, siga-nos para mais conteúdo como esse nas nossas redes sociais. E aqui no Spotify, todas as informações estão na descrição.